Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa conversa com o psicólogo. Nosso encontro de todas as quartas-feiras ao meio-dia, onde nós temos a oportunidade de conversarmos sobre algumas questões que você mesmo pode mandar, você mesma pode enviar. A primeira pergunta que foi feita é a seguinte: como sensibilizar os familiares a procurarem ajuda e sair dos problemas em que se encontram? Eu fiquei pensando dentro dessa questão, que a gente vai conversar de uma forma ampla. A pergunta é exatamente essa, eu não sei de mais nada do contexto, mas a gente vai refletir então de modo que possa atender às questões mais comuns que a gente possa estar vivenciando. Fiquei pensando numa situação que fosse um pouco mais grave, onde a pessoa sozinha não estaria dando conta, onde ela precisaria realmente de uma ajuda para poder então sair dessa situação. Então, sempre a gente vai pensar que é mais fácil quando a própria pessoa busca essa ajuda, a própria pessoa nos procura para ser ajudada. Então, quando a família está fazendo esse movimento de ajudar a pessoa da própria família que está mal, a gente vai lembrar o seguinte: a demanda está surgindo da família ou da pessoa que quer fazer esse movimento de ajudar. Existe uma regra que geralmente é assim: quanto pior está a pessoa, menos consciência ela tem de que precisa de ajuda. Então, é mais fácil a gente ajudar quem está aberto, então. Tem aquela história do mestre, um mestre muito bondoso, muito sábio, sempre ajudava as pessoas, e ele caminhava com seu grupo de discípulos quando viu uma pessoa caída à beira do caminho. E o mestre se aproximou dessa pessoa e ficou ali durante alguns momentos. E os discípulos ficaram aguardando o que o mestre faria, ele que era sempre uma pessoa solícita, que sempre ajudava as pessoas. E o mestre então disse para os discípulos: vamos seguir, vamos embora. E os discípulos ficaram encucados. Por que ele não ajudou dessa vez, ele que sempre auxilia? Por que ele não parou para ajudar essa pessoa caída? E o mestre disse que aquela pessoa não havia se manifestado em nada de que precisava de ajuda. Ele não havia sequer levantado um dedo demonstrando isso. Então, é lógico que nós não estamos falando de uma pessoa caída, de uma pessoa de fora. Nós estamos falando de uma pessoa da família. Então existe a questão do amor, existe a questão do sentimento de responsabilidade, de dever, né? Então, é diferente em relação à pessoa. Então, no caso do familiar, é diferente. No caso do familiar, existe um sentimento de ligação, de responsabilidade em relação a ele. E o que a gente pode então fazer, ou como que a gente pode sensibilizar essa pessoa? Primeira coisa, a gente vai lembrar sem agressividade. Com muito tato, com muito carinho, com muito cuidado. Então é buscar, no momento que a pessoa que precisa de ajuda estiver mais receptiva, e aí então depende da nossa capacidade de percepção. Geralmente quando a pessoa está sofrendo, ela tende a estar mais aberta, mas nem sempre é assim. Então a gente tem que perceber o momento mais adequado e através do diálogo, de uma conversa, usar do racional. Ou seja, você vai conversar, você vai explicar, você vai sugerir. A gente não deve impor nada. E a gente vai ter de muita paciência na explicação dos caminhos possíveis que, na nossa visão, isso possa beneficiar a pessoa. Agora a gente vai lembrar o seguinte, isso quando a pessoa ela está sã. Porque se a pessoa estiver num caso mais grave, vamos supor, um surto, a pessoa está num surto psicótico, aí é diferente. Ajudar essa pessoa não depende muito da gente perguntar para ela. Lógico, passa por isso daí também.
Mas e se ela de repente fala que ela não quer receber ajuda? E ela está num surto psicótico. Ela está com todos aqueles sintomas de alucinações, com delírios. Aí é diferente. Aí ajudar essa pessoa muitas vezes passa por a gente buscar o auxílio de um psiquiatra, para a gente de repente fazer uma internação. Muitas vezes ajuda, no caso de um surto, gente, é um surto, tá? É diferente de outras situações. Aí a ajuda é desse jeito. Quando a pessoa está com uma capacidade de raciocínio, de discernimento, aí é diferente, tá? A gente vai dialogar, vai convidar, vamos sugerir, é assim que a gente faz. Então, a gente lembra, nem sempre santo de casa faz milagre, nem sempre. Então, uma coisa que a gente pode fazer também, que é uma possibilidade para auxiliar um familiar com dificuldade, é, de repente, buscar alguém de fora. Porque às vezes a pessoa dá conta de escutar alguém de fora. Então, buscar o apoio de alguém fora da família. E aí pode ser um psicólogo, uma psicóloga, um médico, um amigo da família, alguém que tenha condição de conversar, porque muitas vezes a pessoa dá conta de escutar alguém de fora, mas não dá conta de escutar alguém de dentro. Às vezes a pessoa de dentro da família fala, explica, desenha, pacientemente, fala milhares de coisas e a pessoa ela fica impermeável a receber aquela ajuda. E às vezes alguém de fora, com algumas colocações bem postas, consegue mobilizar a pessoa para o tratamento, para aquilo que ela precisa fazer para se resolver. Então, às vezes, buscar alguém de fora, uma ajuda de fora, pode ser uma alternativa que muitas vezes funciona. Tá? Então, muito dentro disso. Então, quando a pessoa está receptiva, é mais fácil. Quando ela não está, vai exigir da gente muita habilidade, sensibilidade para poder auxiliar essa pessoa. Uma outra pergunta que foi feita, então, é sobre a questão da homossexualidade. Nascemos assim ou é uma escolha? Então, essa é uma pergunta muito importante e muito bacana a gente pensar nisso nos dias de hoje, onde se tem muito mais facilidade de conversar sobre esse tema. Durante muito tempo foi um tema polêmico, um tabu, que não deve ser um tema natural, para que as pessoas, e a gente conversar sobre isso é importante para que as pessoas possam ter um entendimento mais claro sobre isso. Então, antes da gente propriamente responder a essa questão, se a homossexualidade ela é uma escolha ou se a gente nasce assim, a gente vai pensar o seguinte: a sexualidade humana ela é complexa. Então, ela envolve vários componentes, mas para efeitos de compreensão, nós vamos dividir em 4 principais. Tá? A gente só vai dar uma pincelada para poder entrar na resposta, só para a gente poder entender. Então, nós temos o sexo biológico, nós temos a identidade de gênero, temos o papel sexual e a orientação sexual. Então, são esses 4. Então, dentro da questão do sexo biológico, nós vamos definir isso a partir do aparelho reprodutivo. É aquilo que a pessoa tem e que durante a gestação já pode ser identificado. Então, a partir do 3º ou 4º mês, no ultrassom já se consegue identificar. No 3º mês, verificando-se ali o tubérculo sexual, o tubérculo genital, que é o que vai dar origem ao órgão sexual. No 3º mês, muitas vezes já dá para avaliar. Ou então, no 4º mês, tem o ultrassom que geralmente é feito especificamente e já se identifica ali se vai ser um menino ou uma menina. Então, isso é o sexo biológico. A questão da identidade de gênero tem a ver com a identificação psicológica que a pessoa tem em relação ao próprio sexo biológico. Se a pessoa ela se sente confortável, se ela se sente bem em relação ao próprio sexo ou não. Então, se ela se sente bem, se sente confortável, ela tem identidade de gênero em relação ao próprio sexo. Se ela se sente desconfortável em relação ao próprio sexo, ela não se identifica com o seu sexo biológico, tá? É dentro disso.
O terceiro ponto é o papel sexual. E o papel sexual, ele é cultural. Ele tem a ver com as normas, o comportamento associado à questão da cultura, os valores da sociedade, do momento em que se vivencia essa experiência. É mais ou menos o que vai ditar para aquela cultura o papel do homem, o papel da mulher, como é que as pessoas devem se comportar. Então, isso é uma coisa que nós estamos vivenciando hoje, que tem mexido muito com as pessoas. Essa questão do papel tem aparecido muito como sugestões de papéis novos, e tem surgido muitos debates a respeito disso. Tá? Não é o nosso tema, mas só para que a gente saiba. E o quarto ponto, que é o da orientação sexual, é onde vai entrar a questão da homossexualidade. A orientação sexual diz respeito a uma atração duradoura, profunda que a pessoa possa ter em relação a uma outra pessoa. Então nós vamos ter aí 3 tipos de orientação sexual principais, que são elas: a heterossexualidade, que é a mais comum de acontecer, que são de orientação afetivo-sexual duradoura de uma pessoa por uma outra pessoa do sexo oposto. E a gente não está falando nada de certo ou errado, é só para que a gente saiba. Existe a questão da homossexualidade, quando a pessoa ela se sente atraída afetivamente, sexualmente por uma pessoa do mesmo sexo. A bissexualidade é uma pessoa que se sente atraída por uma pessoa do mesmo sexo ou por uma pessoa do sexo oposto. E existe a questão da assexualidade, que tem sido posta hoje em dia como uma possibilidade de orientação sexual, mas que do ponto de vista da psicologia seria algo que isso mereceria ser tratado, porque a perspectiva seria de uma sexualidade recalcada, reprimida. Então, quando a sexualidade não surge de modo algum, que é no caso da assexualidade, a pessoa ela não se sente atraída por nada, nada a mobiliza, nem em termos afetivos, nem sexuais. Do ponto de vista da psicologia, isso poderia ser uma espécie de um trauma, de um recalque que mereceria uma investigação, um tratamento, para que a pessoa possa ter uma vivência nesse sentido. Então, são esses os 4 aspectos. Então, a homossexualidade ela está dentro desta questão da orientação sexual. A homossexualidade é um tipo de orientação sexual. Então, vamos lá. Dentro da homossexualidade, as pessoas nascem assim ou isso é uma questão de escolha? A pessoa ela opta, ela escolhe pela orientação sexual dela? Então, vamos lá. A questão da homossexualidade, ela é algo natural. Natural no sentido de que está na natureza. Então, algumas espécies animais, alguns animais têm comportamentos homossexuais. Então, a homossexualidade está na natureza. Mas na humanidade, no ser humano, não existe propriamente uma opção sexual. A pessoa opta em ser heterossexual ou homossexual. Não tem essa questão da escolha. O que acontece é que a pessoa se vê dessa maneira. Então, é algo natural no psiquismo da pessoa. Cada pessoa nasce com a sua orientação sexual ali. E a pessoa, então, ela se descobre dentro da sua orientação sexual, que pode ser qualquer uma dessas que a gente conversou. O que vale a pena a gente prestar atenção, que isso eu chamo atenção, porque isso daí está dentro da questão da saúde emocional da pessoa, é que o que faz a pessoa adoecer é ela buscar ter um estilo de vida diferente da própria orientação sexual. Isso adoece a pessoa. Eu explico como é que funciona isso. Uma pessoa que tem um psiquismo orientado para a heterossexualidade, buscar ter um estilo de vida dentro da homossexualidade. Isso pode trazer reflexos com consequências para o seu psiquismo. Ou o contrário, a pessoa ter uma orientação sexual homossexual e buscar viver um estilo de vida dentro da heterossexualidade. Isso pode adoecer. Então é nesse sentido que as pessoas têm que se respeitar. E, diferentemente do que muitas vezes é posto,
faça de tudo e tal. Isso não é bom. O bom é que a pessoa tenha um autoconhecimento suficiente para que a pessoa se identifique e busque ter um estilo de vida dentro da sua orientação sexual. Isso é saudável. Então, por exemplo, dentro disso, o caso de uma garota de 17 anos de idade e que estava tendo um relacionamento homossexual, mas estava completamente adoecida. Por quê? Com consequências de agressividade, perda de atenção, dificuldades no sono, começaram a aparecer outros problemas que ela não tinha. E os sonhos que ela tinha, porque é isso que é importante, eram sonhos que traziam conteúdo dentro da heterossexualidade, mas o comportamento dela estava dentro da homossexualidade. Por causa de um grupo que ela estava se relacionando e tudo, ela se sentiu estimulada a esse tipo de experiência, só que para ela estava trazendo consequências, né? Então a gente tem que respeitar isso. Quando que surge isso? Depende. Na maioria dos casos, na maioria das vezes, mais na adolescência. Na adolescência, que é quando a sexualidade começa a aparecer mais, a pessoa geralmente se descobre heterossexual ou homossexual na adolescência. Então, quando eu atendia crianças, hoje eu não atendo mais, certa vez eu atendi um menino de 6 anos de idade e os pais estavam preocupados por causa do comportamento do menino. Ele estava com um comportamento muito afeminado e participou lá a mãe, o pai, e naquela entrevista inicial ali, sabendo da história do menino e tudo, a gente pôde perceber assim, o menino ele convivia só com mulheres, eram várias tias, primas, ele era o único homem, apesar do pai. O pai era uma figura mais distante, era uma figura assim mais inacessível. Então a referência que ele tinha eram referências femininas e ele então tinha um modo de se expressar mais feminino, mas não tinha nada a ver com a homossexualidade. Ele era uma criança de 6 anos apenas. Então 6 anos não tem nada de aparecer homossexualidade nem heterossexualidade. 6 anos a criança é uma criança. A sexualidade na criança de 6 anos é uma sexualidade latente e simplesmente isso. Então dentro dessa questão da homossexualidade, é natural. A pessoa se vê dessa maneira, não existe questão de opção sexual. A pessoa não opta, ela não escolhe, ela simplesmente se vê e ela deve ter o autoconhecimento suficiente para se permitir viver dentro da sua orientação. Isso é saudável, isso é bom. Isso daí faz bem para o seu psiquismo. Então vamos lá caminhando. Mais uma outra pergunta. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta dentro disso que a gente está falando aí, também façam comentários, coloquem aí como é que está para você, tá? Uma terceira pergunta que foi feita diz respeito à questão seguinte: realmente escolhemos o que gostamos ou achamos que gostamos apenas por comodidade? Essa também é uma pergunta interessante, né? Diz respeito ao nosso posicionamento na vida, as escolhas que a gente faz, como é que a gente se coloca dentro disso. Eu acho que isso daí fala muito também da nossa atualidade. Então, como é que funciona isso? Nós realmente escolhemos na vida aquilo que nós gostamos ou nós apenas achamos que gostamos porque é mais cômodo? Então, essa pergunta é uma pergunta que leva a gente à reflexão das pessoas espelho. A gente já falou isso daí numa outra live. As pessoas espelho, elas são pessoas assim que elas não são propriamente originais. Às vezes as pessoas ficam com discussões a respeito dos clones, né? E aí, faz clonagem, não faz? Mas aqui, psiquicamente, os clones existem e estão por aí aos montes. Então, são aquelas pessoas que não pensam muito, não refletem muito, repetem os comportamentos, modismos, elas escolhem as coisas sem muita noção do que diz respeito a elas próprias.
Isso daí são as pessoas espelho. Isso daí são as pessoas que são os clones, assim, daquilo que está posto por aí. São pessoas que vão muito dentro daquilo que se diz assim de um senso de manada. Ah, já que está todo mundo fazendo, indo, falando, e a pessoa meio que ela segue nesse movimento sem propriamente se perguntar se aquilo tem a ver com ela própria, né? Então, no mundo de hoje, que é um mundo de grandes influências, influências conscientes e inconscientes, onde a pessoa se vê influenciada por jornais, filmes, séries, mídias sociais, as próprias pessoas que a gente convive, muitas vezes a pessoa consome valores, ideias, crenças, sem que passe pelo crivo da reflexão. E isso daí muitas vezes vai influenciar nas buscas que a pessoa faz, no posicionamento que ela tem na vida. E muitas vezes a pessoa se vê em buscas ou em caminhos que, no fundo, por mais que ela diga, gente, mas eu acho que é isso daqui, mas ela não parou para se escutar se realmente aquilo tem a ver com ela própria. Então, nesse sentido, eu vejo muito uma questão assim, nem só uma questão de comodidade em relação às escolhas, mas muitas vezes de inconsciência. Então a gente tem que pensar assim, a necessidade da gente parar para avaliar, refletir tudo isso que nós estamos o tempo inteiro consumindo, tudo isso que nos tem influenciado incessantemente. Porque quem escolhe realmente o que gosta, vai escolher com base naquilo que é seu, com base naquilo que é seu realmente. Então é alguém que tem que já trazer um nível de consciência mais desperta. Então é alguém mais consciente, é alguém que é mais livre verdadeiramente. Então é alguém que já trabalhou o seu autoconhecimento. O Max está dizendo o seguinte, no caso do relacionamento afetivo. Max, você está perguntando isso sobre as escolhas que as pessoas fazem, então dentro das escolhas, se a pessoa muitas vezes está com alguém por escolha ou se ela está por comodidade, esse é um exercício de autoconhecimento, é um exercício de sinceridade com ela própria, é um exercício de verificação do como está a sua autoestima. Já escutei de diversas pessoas dizendo que estavam num relacionamento afetivo que não estava bom, sobre escolhas, né? Que não estava bom para ela, mas a pessoa se mantinha ali porque ela carregava a crença de que ela não conseguiria encontrar ninguém melhor do que a pessoa que ela estava. E era um relacionamento extremamente tóxico, adoecido, que lhe fazia mal realmente. Então, muitas vezes, é necessário a pessoa bancar isso, trabalhar a própria autoestima para ter mais liberdade ou para ter coragem de enxergar e lidar com as coisas. Então, se a pessoa está consciente, está segura do seu posicionamento, ela pode muitas vezes se pautar ali, manter uma escolha e construir um relacionamento. Mas quando ela carrega sentimentos de, olha, o mundo está muito difícil, eu acho que não vou encontrar ninguém melhor, ou se eu terminar, eu acho que eu vou ficar sozinho, nunca mais ninguém vai querer estar comigo. Esse tipo de pensamento não é bom, são crenças limitantes, diz respeito a uma necessidade da gente trabalhar mais a nossa própria autoestima, porque senão a pessoa acaba se vinculando e prendendo-se a situações que vão ser situações que vão trazer e proporcionar muita dor e muito sofrimento para a própria pessoa, né? Então, nesse exercício de autoconhecimento, nesse exercício de autoestima, a pessoa ela vai trabalhando a própria autonomia e identificando o que é seu ou o que tem a ver consigo próprio, para que isso daí se reflita nas escolhas que a pessoa faça. Então, ninguém deve manter um relacionamento se ela está sentindo que aquilo não tem sentido para ela. Muitas vezes é necessário então avaliar e se perguntar e ser sincero nas respostas
se deve se levar adiante, se é possível trabalhar o relacionamento e esse relacionamento então mudar, melhorar. Porque às vezes no relacionamento os dois podem fazer ajustes possíveis para melhorar a relação, mas tem relacionamentos que isso não é possível, né? Então tem relacionamentos que de repente diz respeito a uma escolha, diz respeito a um autorrespeito. Então tem que se escutar mais para saber, tem que se trabalhar mais essa autonomia para ter a liberdade de sentir que se deve se manter ou não. Vamos pensar, para a gente poder fazer escolhas que possam mudar a nossa posição atual, a gente também tem que trabalhar o autorreconhecimento. Como é que é isso, o autorreconhecimento? A gente só consegue mudar e transformar aquilo que a gente reconhece que necessita mudar ou transformar. Se a gente não consegue parar para avaliar e refletir sobre determinados aspectos, a gente vai vivendo meio que num piloto automático, muitas vezes se sente insatisfeito com as coisas, mas as coisas não mudam. Então é necessário a gente parar para refletir e identificar os pontos para que a gente possa ir se trabalhando, né? Ir mudando aquilo que é nosso. A Carla fez a seguinte colocação: isso vale para todas as orientações? Aí a colocação da Carla, acho que diz respeito à questão da questão da orientação sexual dentro da homossexualidade, que foi a pergunta anterior que a gente fez. Então, se não for, Carla, você me diz. Mas a questão da orientação sexual saudável, da vivência saudável, dentro da própria orientação sexual que a pessoa tenha, heterossexualidade ou homossexualidade, da pessoa se permitir viver dentro da sua orientação. Isso é saudável. Então, se a pessoa se identifica com uma orientação sexual homossexual, viva dentro disso. Com respeito, com dignidade, viva dentro disso. Se a pessoa se vê dentro de uma orientação sexual heterossexual, viva dentro da heterossexualidade, com respeito, com dignidade, né? É a junção das duas perguntas mesmo. Ah, tá. Então é isso, né? Em relação à questão da homossexualidade, é isso. E eu acho que entra também então dentro da questão de relacionamento, né? Disso que a gente está dizendo. Então, para que a gente faça escolhas num nível diferente, dentro que a gente consiga identificar se a gente gosta ou não, se é comodidade ou se realmente tem a ver com as nossas escolhas, passa pelo autoconhecimento, passa pelo autorrespeito, passa pela nossa capacidade de nos sentirmos livres para escolhermos a nossa vida. Porque a gente vai lembrar, não escolher também é escolha. E as consequências que advirão disso serão de responsabilidade nossa também. Então, por isso, tão importante a gente trabalhar a nossa autonomia para decidir aquilo que é nosso, né? Muito importante a gente pensar sobre isso. Quarta pergunta. Vocês estão vendo que cada pergunta assim, tá bem diferente uma da outra. Não tem importância, eu acho que foi muito válido sendo desse jeito. Tem mais uma pergunta, que é a quarta que nós vamos conversar agora. Eu acho que enriquece, fica uma live mais dinâmica, um pouco diferente das outras, né? Vocês me digam aí como é que está sendo para vocês, tá? Então, a quarta pergunta que foi feita é uma pergunta no campo das doenças mentais. A pergunta é a seguinte: tem como a pessoa se curar das doenças mentais e não ter mais recaídas? Essa é a pergunta. É uma pergunta importante. Eu acho que muitas pessoas fazem essa pergunta. Então a gente vai entender que as doenças mentais ou transtornos mentais é tudo aquilo que vai afetar o comportamento, o humor, o raciocínio, a visão que a pessoa tem da vida, do mundo, e geralmente provoca sofrimento. Então, dentro disso de doenças mentais, a gente vai entender depressão, ansiedade, transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, toque, distimia, dependência química e outros, né? São
são os adoecimentos, as doenças mentais. Então, o Max está dizendo, está sendo ótimo, como sempre. Ah, obrigado, Max, obrigado. Então, a gente sabe que existem diversos tipos de nomenclaturas para falar dos diversos transtornos mentais. Na atualidade, os transtornos mentais mais comuns são ansiedade e depressão, mas existem diversos outros que aparecem por aí. As psicoses são outros transtornos mentais graves que também existem. Então, dentro dessa pergunta, se tem como curar-se das doenças mentais e não ter mais recaídas, então a gente vai sempre lembrar o seguinte, que todas as doenças mentais, elas têm tratamento. Isso é o mais importante. E se a pessoa fizer o tratamento direitinho, como deve ser, ela vai se beneficiar muito, ela vai amplificar a sua qualidade de vida, ela vai ter a autonomia. Então, isso daí é importante saber. Agora, falar de curar e não ter mais recaídas, a gente vai dizer o seguinte, depende de alguns fatores, de algumas coisas. Porque, como a gente viu, a questão das doenças mentais são diversos os tipos e existem dentro de cada tipo diversos graus. E aí cada pessoa é diferente uma da outra, cada pessoa se posiciona com um grau de abertura diferente, num contexto diferente. Então, é por isso que eu vou dizer para você que depende. Se tem cura ou não, se tem a possibilidade da pessoa não ter mais recaídas. Eu vou dizer depende. Então depende do comprometimento do paciente em fazer o tratamento. Se a pessoa ela está aberta a fazer o tratamento direitinho, seguir, se ela coloca energia naquilo, se ela busca, se ela se aplica, se ela trabalha, se também envolve um tratamento medicamentoso, se ela toma direitinho, tudo isso daí vai influenciar, tá? Então, tem a parte do paciente, tem a parte do tratamento em si, se ele está realmente o adequado para aquilo que a pessoa precisa. Então, se a pessoa coloca energia, se ela está aberta, se ela está fazendo o tratamento adequado, isso daí vai influenciar. Vai depender do grau de comprometimento orgânico do paciente. Então, existem diversos graus, diversos tipos, existe o tempo de comprometimento no adoecimento e existem questões que têm uma gravidade maior, porque vão implicar em determinadas lesões orgânicas, porque tudo que é psíquico tem um equivalente orgânico. E algumas dos comprometimentos podem afetar o nosso cérebro, que é uma máquina de um modo a comprometer de um modo mais grave. Sempre tem tratamento, mas em alguns casos existe podem causar uma certa limitação. Então, em alguns casos, dependendo do tipo de adoecimento, a pessoa talvez, para que ela se mantenha bem, talvez ela tenha que fazer o tratamento de modo crônico, ou seja, ao longo da vida. Então, mas não é sempre assim. Não é sempre assim. Por exemplo, depressão tem cura? Depressão tem cura. Então, para a maioria das pessoas, se a pessoa fizer o tratamento direitinho como deve ser, existe a cura. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas não fazem o tratamento direitinho como deve ser. Aí a depressão, a pessoa tem uma melhora, mas ela não fez o tratamento como devia ser. Ela tem um segundo episódio, e tem um terceiro, e aí a depressão vai se tornando crônica por causa disso. Mas se a pessoa faz o tratamento direitinho, ela pode se curar e não ter mais, e sair fortalecida do primeiro episódio. Transtorno do pânico tem cura? Transtorno do pânico tem cura. A pessoa tem que fazer o tratamento correto como deve ser. Esquizofrenia tem cura? Esquizofrenia não tem cura. Esquizofrenia tem tratamento. Esquizofrenia tem um tratamento que pode fazer com que algumas pessoas consigam voltar a ter um padrão de vida semelhante ao de antes. Mas a pessoa tem que estar muito comprometida, entregue ao tratamento de verdade, e ela então pode se tornar produtiva, pode voltar a ter uma vida afetiva? Pode. Em alguns outros casos, às vezes, a ruptura psíquica que se tem num surto, dependendo do caso,
pode ser muito grave e deixar uma marca muito grave nessa pessoa, que o tratamento vai ajudar muito em manter um certo equilíbrio, mas muitas vezes a própria pessoa ela sente que assim, tem alguma coisa esquisita, eu não consigo me sentir tão bem quanto antes, mas então aí a gente vai lidar com o que é possível, tá? Mas existem casos onde a pessoa consegue ter um grau de recuperação, mantendo o tratamento medicamentoso, fazendo a terapia e fazendo as suas buscas para se manter em equilíbrio. Ela pode ter uma vida muito produtiva mesmo dentro de um quadro grave, como no caso da esquizofrenia. Tá? A Noemi está dizendo, muito bom para mim compreender essas questões. O Max está dizendo, está perguntando, o esquizofrênico nasce com esquizofrenia? O Max, pode existir casos graves da criança já nascer com um transtorno mental muito grave, semelhante à esquizofrenia, vai receber outros nomes, mas geralmente a esquizofrenia tende a se manifestar mais comumente no período da adolescência. Tá? A pessoa levava uma vida mais ou menos normal, mas quem já tem uma predisposição à esquizofrenia pode apresentar determinados traços de comportamento um pouco mais rígidos. O ambiente familiar também pode influenciar, mas existe um comportamento, um componente da própria pessoa que funciona como um componente assim, de predisposição mórbida, um gene que vai facultar, que vai favorecer isso. Agora, o estilo de vida que a pessoa vai levando pode influenciar muito. Tá? Então, alguns fatores podem ser desencadeantes de um surto. Geralmente, fatores muito estressantes para a pessoa em determinado período da vida, que geralmente é na adolescência ou adulto jovem. Existem alguns casos que mais tardiamente acontece. Então, a Áurea está perguntando o que leva à esquizofrenia. Olha, existe um modo de funcionamento diferente do cérebro da pessoa que tem esquizofrenia. Existe um gene que provavelmente é ativado que vai desencadear tudo isso. Existem fatores na própria forma da pessoa lidar que vai causar uma perturbação tão grande no seu psiquismo que vai afetar completamente. E aí a pessoa tem desencadeado um surto psicótico, onde a pessoa vai ter geralmente a paranoia, que é uma desconfiança muito grande de tudo, de todos. Ela pode ter alucinações visuais, auditivas. Então, num surto, geralmente vai aparecer esse tipo de situação. O que geralmente vai levar ao desencadeamento de um surto são, então, fatores muito estressantes que a pessoa não conseguiu assimilar nem digerir saudavelmente, e a pessoa, tendo aquela predisposição para o surto, vai e surta. Surtar não é para qualquer um, é para quem tem predisposição para isso. Então, algumas pessoas podem passar por um estresse muito grande e nunca surtarem. E outras vão passar por um estresse muito grande e podem surtar. Tem muitos relatos de surtos desencadeados pelo uso de drogas. Drogas são um dos fatores desencadeadores de surtos psicóticos. Então a pessoa nunca surtou na vida e um dia ela fala assim, eu vou experimentar aqui. Ela experimenta e surta. Foi o gatilho para aquela pessoa para um surto. Então, para algumas pessoas pode ser o uso de drogas, para outros geralmente algum fator estressante, no trabalho, em casa, pode ter sido uma ruptura afetiva, aí vai das pessoas. Né? O Max está perguntando se o gene é kármico na visão espírita. O Max, se a gente for buscar uma visão espírita ou espiritualista, a explicação tende a ser diferente da explicação psicológica, né? Que pode agregar, complementar para a gente. Então, de um ponto de vista mais espiritual, o que a gente pode entender, levando-se em consideração, então, um componente de que o ser humano é um ser imortal, que ele, de repente, passa por várias existências, levando-se em consideração esse aspecto, quem surta trazia um certo comprometimento de outras existências. Aí sim.
A pessoa já nasce com uma predisposição mórbida em função do seu passado de uma consciência culposa, e aí algum fator nesta existência desencadeia então esse surto, que é um surto psicótico, que é algo muito grave realmente, né? Mas o fato é que a esquizofrenia, que é uma psicose, é um dos tipos mais comuns de psicose que existem, é grave, mas tem tratamento, existem alternativas maravilhosas que podem auxiliar a pessoa. Já atendi pessoas que, assim, se recuperaram, atendo ainda, que se recuperaram de surtos, que durante o surto você fala assim, meu Deus, não é a mesma pessoa, e a pessoa se recuperou a ponto de ter uma vida normal. A pessoa se sente hoje melhor do que antes do surto. E era uma pessoa inteligente, normal, vivia normal, mas agora está melhor do que antes, pelas palavras da própria pessoa. Mas é uma pessoa muito consciente, faz o tratamento medicamentoso direitinho, à risca, faz a terapia direitinho. Então, essa pessoa é o tipo de paciente que ela própria se ajuda, essa pessoa mesma se ajuda fazendo tudo direitinho. Então, ela se colocou numa posição que ela não só se recuperou do surto, e ela tem se mantido saudável ao longo do tempo, já passou por diversos fatores muito estressantes na vida depois disso, e olha, tem se mostrado muito forte para lidar com tudo isso, né? A Daphne dizendo, muito esclarecedor, live excelente como sempre, obrigado Daphne. Frutati dizendo o seguinte, o diagnóstico da esquizofrenia se dá pelo comportamento ou se dá também por exame clínico e laboratoriais? Então, essa é uma pergunta importante. Não existe um exame de sangue que a gente faça, um exame genético para falar assim, olha, tal pessoa é psicótico, tal pessoa é só neurótico. Não, não existe. Então, é um diagnóstico que se faz pela observação, pela conversa com o paciente, pelas informações que os familiares, porque geralmente quem leva para o atendimento é o familiar, pelas informações que os familiares também trazem. Então, quando a pessoa ela está num surto psicótico, na verdade, a pessoa nem precisa falar muito não, é algo assim muito visível. Então, um bom profissional consegue perceber mais ou menos facilmente, porque existem diversos tipos de psicose. Então dá para se identificar facilmente que é um surto psicótico, e aí então ela vai ajustar o diagnóstico de acordo com o tipo de sintomas que a pessoa traz. Tá? Então quando acontece mais cedo, às vezes a gente vai nomear de hebefrenia, vai acontecer mais na adolescência, início da adolescência. Mas olha, existem casos de psicoses até na infância. Tá? Existem alguns casos também. Então, o diagnóstico se dá dessa maneira, através de um atendimento, de uma consulta, da conversa com a pessoa. Geralmente, quando é um primeiro surto, a pessoa ela fala tudo. Depois, se ela já passou por algum tipo de internação, de tratamento, às vezes a própria pessoa, mesmo em surto, ela vai aprendendo mecanismos e vai se calando para não dar informações para se proteger. Então, mas mesmo assim é visível, é perceptivo. Às vezes a pessoa não quer tomar medicamentos, ela fala que está tudo bem, só que não está. Né? É porque a própria pessoa aprende a filtrar as informações que muitas vezes ela dá. Mas quando ela se sente segura, quando ela se sente acolhida, muitas vezes ela traz as informações, ela fala, olha, não, estou escutando vozes, apareceu na televisão, fulano de tal, meu parente quer me enganar. Então ela vai trazendo ali coisas que realmente demonstram uma mente desagregada, mas olha, é um quadro de muito sofrimento este, tá, gente? A gente acabou passando aqui para a questão da esquizofrenia, né, especificamente, é um quadro de muito sofrimento. Quando a pessoa está em surto, ela precisa de muito acolhimento, precisa de uma intervenção, porque a própria pessoa, ela sozinha, ela não dá conta de buscar ajuda. Ela sozinha ela vai querer fugir, achando que vai dar conta das coisas, ela quer fugir do contato com as pessoas, tá? Então muitas vezes os familiares, principalmente, é que vão ter que intervir e levá-la para um tratamento, acompanhá-la para que ela possa realmente fazer esse tratamento como deve ser. Né? Cristiane, seja bem-vinda, Ivone.
Ivone dizendo, estou me sentindo novamente em sala de aula. Parabéns, Rodrigo. Obrigado, Ivone. A Ivone é psicóloga também, trabalha na área de neurociências, neuropsicologia. O Max dizendo o psicopata não é um surtado. Não, o psicopata é um outro diagnóstico, porque a psicopatia não é um caso de uma esquizofrenia, por exemplo, porque o psicopata ele tem plena consciência da realidade. No caso do psicopata, o que acontece é que a área da empatia no cérebro dessa pessoa é uma área que está desativada. O psicopata ele não consegue sentir uma outra pessoa como sendo alguém que tenha sentimentos, que possa sofrer. Então, o psicopata é um quadro muito grave, é um quadro onde muitas vezes a pessoa ela age de modo muito egoísta, né? O psicopata geralmente ele é muito egoísta, ele é capaz de fazer coisas onde ele atropela os outros muito facilmente, é alguém muito narcisista, uma arrogância lá nas alturas. Existem aí algumas áreas profissionais que vão atrair mais personalidades dentro da psicopatia, porque o psicopata gosta muito de poder, de controle, né, de muitas facilidades materiais, digamos assim. Então existem algumas áreas que vão atrair mais personalidades psicopatas, apesar de poderem estar em qualquer lugar, né? Então, psicopatia não é a psicose, tá? É um tipo diferente de adoecimento, é um adoecimento, é grave, é comum. E eu vou dizer para você assim que, infelizmente, quem traz esse transtorno da psicopatia não busca ajuda. Porque é uma pessoa que se sente tão superior a todos que vai falar assim, não, eu vou buscar ajuda para quê? Se eu já sou o melhor, porque o psicopata ele não segue regras, ele não segue a lei, ele busca driblar a lei, ele então se sente melhor exatamente por isso, porque enquanto está todo mundo buscando agir acertadamente, pessoas de bem, logicamente, ele então não tem essa preocupação, se ele tem que dar uma volta no caminho para chegar, se a lei diz isso, ele segue em linha reta para chegar no tempo dele e dane-se para os outros. É mais ou menos assim. Tá? Então a Áurea dizendo, suas lives estão cada vez melhores, muito diversificadas. Obrigado, Áurea. Obrigado. Frutati agradecendo. Ivone, aquele filme Dom Juan de Marco, da década de 90, é bem interessante para vermos um esquizofrênico em ação. Tem alguns filmes, né, que trazem histórias de pessoas que tiveram surtos psicóticos, esquizofrênicos. Né? A gente tem aquele filme Uma Mente Brilhante, que conta a história real de uma pessoa que tem esquizofrenia que ganhou o prêmio Nobel, se não me engano, o prêmio Nobel de Física. A área dele era uma área de cálculos, porque a esquizofrenia não necessariamente afeta a inteligência. Tá? Então, a pessoa pode ter tido um surto esquizofrênico e ser extremamente inteligente. Nietzsche era um esquizofrênico extremamente inteligente. Tá? Então, só para que a gente saiba disso. O Max dizendo, ótimo, ótimo amigo, obrigado Max. A Simone, gratidão Rodrigo. O convívio com pessoas de todo tipo, convivo com pessoas de todo tipo que damos hoje na família. Menos psicopatia que eu saiba. Foi muito esclarecedor. Sim, nós geralmente temos na nossa família pessoas de todos os tipos, sim. Neuróticos, psicóticos, pessoas que precisam de ajuda, sim. É importante a gente pensar sobre isso porque o ser humano é um ser de convivência. E na medida que a gente vai compreendendo, a gente vai aceitando cada um dentro do seu perfil e vai aprendendo a lidar com cada um dentro da forma como se encontra, né, Simone? Então isso daí é muito importante mesmo. Então a Patrícia dizendo, então a pessoa não nasce psicopata?
assim a pessoa vai se desenvolvendo esse transtorno ao longo da vida, é isso? Patrícia, isso daí depende. Por quê? Existem crianças que já apresentam um perfil de psicopatia desde pequenininhas. Eu já atendi um menino de 5 anos de idade que, se a gente não pode fazer um diagnóstico de psicopatia porque é criança, mas aqui, era um psicopata pequenininho de 5 anos de idade. Por causa do tipo de comportamento dele, manipulador, agressivo, aquelas crianças que já têm um certo grau de perversão, desde pequenininhas. Os pais são pessoas assim, bondosas, pessoas do bem, e o filhinho nasce, ou a filhinha nasce com um perfil de personalidade muito diferente dos pais, radicalmente diferente daquilo do ambiente onde eles foram criados. Então essa criança já apresenta traços disso. Então crianças que, por exemplo, matam um bichinho de estimação. Aqui, tem muita criança que faz isso. Isso daí é um comportamento já dentro de um perfil mais de psicopatia. Aquelas crianças que já agridem outras crianças, ferem outras crianças, já apresentam desde pequenas, desde a infância muitas vezes, um perfil de psicopatia. Existem outros casos que a gente conhece que muitas vezes o que vai justificar isso foi o ambiente perverso que aquela criança foi criada, que desencadeou um trauma, e aí a pessoa então, a partir disso, pode ter desencadeado um perfil de psicopatia. Então eu vou dizer para você, Patrícia, que talvez as duas coisas. Talvez um trauma que possa justificar isso, e outra coisa, um perfil da própria personalidade da pessoa, tá? Então as duas coisas acontecem. Agora a questão é a seguinte, no caso de criança, se os pais perceberem, é para buscar ajuda, para trabalhar essa criança desde cedo no desenvolvimento da empatia dessa criança. Porque aí é possível ensinar a empatia para a criança com muito cuidado, com muito esforço, mas é possível fazer isso, para atenuar. Agora a gente vai lembrar o seguinte, psicopatia é diferente de serial killer. Porque as pessoas às vezes veem os filmes e acham que todo psicopata é um serial killer. Não. O serial killer seria um psicopata surtado. É isso aí. Apesar de que o psicopata, por onde ele passa, ele tende a causar danos, tá? Mas o serial killer seria algo agravado, é um psicopata mais surtado, digamos assim, tá? Então, a Ivone dizendo que não viu esse filme, veja, porque é legal. Eu Dirley, seria a estrutura cerebral ou o comportamento mesmo? Dirley, existe uma alteração no cérebro do psicopata que pode ser verificado através dos exames de ressonância magnética funcional, de tomografia por emissão de pósitrons. Tem experimentos que foram realizados com pessoas normais ao lado de pessoas que têm o diagnóstico de psicopatia e se verificou que o funcionamento do cérebro é diferente de pessoas normais em relação às pessoas com psicopatia. E a área que não funciona no psicopata é a área da empatia. Então, esses equipamentos não mentem. O psicopata ele pode até mentir, ele pode dissimular emoções, ele pode dissimular que ele ficou sensibilizado, mas aqui, ele não ficou, foi só uma encenação, porque o cérebro dele em nada ativou a área da empatia. Então eles colocaram filmes com cenas, o nosso tempo está acabando, com cenas muito marcantes, de injustiças e tudo, e uma pessoa normal teve a área da empatia ativada imediatamente. Mas o cérebro de pessoas com psicopatia, tipo aquela área lá, totalmente apagada. Mesmo que ela diga, verbalize, nossa, que absurdo, mas aqui, só conversa, tá? Ela não sentiu aquilo, apesar dela ter falado sobre isso. Então, não é porque disse que realmente ela sentiu. Então, o legal dos equipamentos de imaginamento cerebral é que eles trazem a dimensão real da pessoa. A pessoa ela pode fazer um teatro e não ser aquilo que ela está sentindo de verdade. O psicopata ele aprende muito a dissimular, a mentir, porque o perfil dele é muito manipulativo. Então, ele muitas vezes se utiliza disso, né? Cristiano dizendo, muito esclarecedor. Dirley, então a pessoa não tem culpa. Ela tem a responsabilidade pelo que ela faz, mas ela não se sente culpada por aquilo que ela faz.
Então isso é uma verdade. Então ela vai tratar as outras pessoas não como pessoas, mas como coisas, como objetos. E esse que é o problema. Conviver com psicopata do tipo é difícil. O ideal é fuja do convívio de pessoas com esse perfil. Porque, infelizmente, as pessoas com esse perfil elas causam danos onde elas estão. Né? Ivone agradecendo, e eu agradeço muito a vocês que permaneceram até aqui, que mandaram as questões, as perguntas, os comentários. Gente, muita gratidão a vocês. Tá? Patrícia, não vai dar tempo da gente conversar, já deu o nosso horário, me perdoe, tá? Depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Me manda as perguntas no direct, se vocês quiserem. Pode ser em texto, pode ser em áudio, tá bem? Uma gratidão muito grande. Se você gostou desse conteúdo, se você achou ele importante, compartilha para outras pessoas. Depois vai lá, clica no gostei para que o Instagram possa divulgar mais, tá? Gratidão a você e eu vejo você então na próxima quarta-feira, meio-dia, na nossa conversa com o psicólogo, tá? Um beijo no seu coração. Até lá. Tchau, tchau.